Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 8 de maio, e o tema da lição que vamos estudar hoje é a fé de Abraão. E eu quero aproveitar aqui, antes de entrarmos no estudo da lição, para deixar o meu abraço e a minha homenagem a você que é mãe. Um feliz Dia das Mães. Que o nosso Deus abençoe muito a você, mamãe. E é claro que eu quero deixar aqui de uma forma mais especial ainda, um abraço para 3 mamães. Primeiro, a minha mamãe, Dona Giza, que está lá em Belo Horizonte. Um abraço para a senhora, mãe. Eu amo muito a senhora. Que Deus te abençoe muito nesse dia. Um abraço para minha sogra, Dona Dinha, outra mamãe maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Que o nosso Senhor te abençoe muito, viu? E um abraço especial para a minha esposa, Adriele, que é a melhor mãe do mundo, para o Bruno e o Gabriel, nossos meninos. Te amo muito, meu anjo. Que nosso Senhor, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito abençoe a todas as mães desse mundo. E em relação ao tema de hoje, a fé de Abraão, o texto bíblico que é a base desse estudo é Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 ao 4. E nessa passagem Deus diz: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. A primeira resposta de Deus à preocupação de Abrão sobre um herdeiro foi que ele teria um filho, e esse seria gerado por Abraão. A mesma linguagem foi usada pelo profeta Natã para se referir à semente do futuro do rei messiânico, conforme 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 12. Abrão foi tranquilizado e creu no Senhor, porque compreendeu que o cumprimento da promessa divina não dependia da sua própria justiça, mas da justiça de Deus. Essa noção é extraordinária, em especial naquela cultura. Na religião dos antigos egípcios, por exemplo, o juízo se dava com base na contagem das obras humanas de justiça, em comparação à justiça da deusa Maat, que representava a justiça divina. Em suma, a pessoa devia ganhar a salvação. Então, Deus preparou uma cerimônia de sacrifício para Abrão realizar. Basicamente, o sacrifício apontava para a morte de Cristo pelos nossos pecados. Somos salvos pela graça, o dom da justiça de Deus, simbolizado por esses sacrifícios. Contudo, essa cerimônia em particular transmitiria mensagens específicas a Abrão. As aves de rapina sobre os cadáveres dos animais sacrificais, conforme Gênesis, capítulo 15, do verso 9 ao 11, significavam que os descendentes de Abrão seriam escravos por 400 anos, e isso está no verso 13 do capítulo 15. Mas, na 4ª geração, seus descendentes voltariam para lá, o que está registrado em Gênesis 15, verso 16. A última cena da cerimônia de sacrifício foi dramática. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços, conforme Gênesis capítulo 15, verso 17. E esse acontecimento extraordinário significou o compromisso de Deus em cumprir sua promessa de aliança, de dar terras aos descendentes de Abraão, conforme o versículo 18. Ainda no verso 18, vemos os limites da terra prometida, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e nos lembra dos limites do jardim do Éden, conforme Gênesis capítulo 2, verso 13 e 14. Finalizando nosso estudo, vemos que essa profecia tinha mais em vista do que o êxodo e uma pátria para Israel. No horizonte distante dessa profecia, nos descendentes de Abrão, tomando o país de Canaã, se vislumbrava a salvação do povo de Deus, que no tempo do fim retornará ao Éden. Portanto, com esse estudo nós aprendemos que Deus sempre vai garantir a salvação, a felicidade de todos aqueles que têm fé nele. Creia em Deus. Não permita que nada sirva de barreira
ou separe você do poder dele. Ele está do seu lado. Jesus cumpriu exatamente o que ele prometeu. Diz que enviaria o Espírito Santo para estar conosco. E ele está. Aproveita. Que esse maravilhoso Espírito Santo que está contigo te abençoe muito. Te dê uma fé viva como a de Abraão. E assim como Abraão, que você também receba essa promessa maravilhosa de uma salvação que será concretizada quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E ele está chegando. Nunca se esqueça disso. E você já estudou sua Bíblia hoje? Caso ainda não tenha estudado, vale lembrar que o nosso ano bíblico, a leitura bíblica do dia de hoje, está em 1 Crônicas, do capítulo 25 até o capítulo 27. Um grande abraço e, com a permissão de nosso Senhor Deus, nos encontraremos em nosso próximo estudo. E é claro que eu deixo mais uma vez um abraço e o meu carinho especial a todas as mamães. Feliz Dia das Mães para vocês.